Olá pessoal, eu sou Rafael Sanz e está começando mais um Sala de Jogos, programa no qual pegamos um dos nossos jogos e mostramos para vocês, ensinando as regras, nossas opiniões, componentes e tudo mais, e esperamos que você goste do jogo tanto quanto nós gostamos. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, estamos retomando Tokaido edição de colecionador. Eu não esqueci de falar da última expansão que vem no jogo, eu só quis evitar uma overdose de Tokaido. Então, nesse episódio vamos falar sobre Tokaido, a expansão Matsuri. Tudo que você precisa saber, regras, minha análise e o que é que vem nessa expansão que está contida dentro do jogo Tokaido edição de colecionador, beleza? E vale salientar que essa talvez seja o último episódio sobre Tokaido. Então, talvez por quê? Porque tem uma enquetezinha aqui que você pode clicar para dizer, depois de ver esse vídeo, ou sei lá o que, vou dizer se você quer ver ou não uma partida, um gameplay com todas as expansões, Matsuri, etc. E aí com os novos personagens. Então, se você tiver interesse, basta clicar em sim. Se não tiver interesse, basta clicar em não. Então vamos para Matsuri. Então, nessa expansão, Antoa Bowser traz as festividades japonesas para o jogo Tokaido. Elas acontecem durante as estalagens intermediárias e para jogar o Matsuri você precisa tanto do jogo base como da expansão Crossroads. O jogo vem com 20 cartas de Matsuri, 20 fichas de pontuação, 5 fichas de bonecas capas, 4 fichas de espaços fechados, 16 fichas de viajantes e para a versão de colecionador 16 miniaturas baseadas nos novos viajantes. A arrumação da mesa com Matsuri segue quase completamente as mesmas preparações do setup de Tokaido e de Crossroads. Na verdade, você vai fazer o setup de Tokaido e de Crossroads, e você pode ver isso no vídeo que tem aqui no izinho, e adiciona a essa preparação as seguintes coisas. Você vai embaralhar as cartas Matsuri e colocar próximas ao tabuleiro. Nesse caso, nem na versão de colecionador há um espaço só para expansão Matsuri. Coloque as fichas de espaço fechado, bonecas e pontuação próximo também ao tabuleiro. Os novos personagens serão adicionados aos antigos e os jogadores vão escolher aleatoriamente 3 fichas de personagens e escolher uma entre elas. E o jogo segue com as regras normais de Tokaido, mas de agora em diante, nas 3 estalagens intermediárias do meio, aquelas 3 do meio, vai acontecer o Matsuri. E o Matsuri acontece logo depois que todos os viajantes chegarem nas estalagens, todo mundo comprar suas refeições, todo mundo fazer suas habilidades, e aí acontece o Matsuri. Depois de todo mundo ter feito tudo, o primeiro viajante que chegou na estalagem vai pegar 2 cartas de Matsuri sem revelá-las e vai escolher uma delas para fazer o efeito, colocando a carta virada para todos verem o que é que vai acontecer e a outra para debaixo do monte. Em sequência, quem chegou primeiro na estalagem, cada um vai fazendo a mesma coisa. Agora vamos explicar cada efeito das cartas que geralmente não combam com os poderes dos personagens. A carta Hadaka Matsuri, ela fica funcionando até a próxima estalagem e cada jogador que for no espaço de termais, você vai poder, antes de escolher entre fazer as termas ou pegar a carta de casa de banho, você vai poder pegar uma carta de encontro e fazer seu efeito imediatamente. O Choyo, ele é o seguinte: durante a próxima estadia, na próxima estalagem, seja ela intermediária ou a final, todas as refeições vão ter um desconto de 1 moeda. Algumas, as que forem de 1 moeda, vão ser de graça. Além disso, o jogador primeiro que chegar lá, além da quantidade normal de cartas que ele vai puxar, por exemplo, em 4 jogadores ele puxa 5 cartas,
Então agora ele vai poder puxar 2 cartas ao invés de uma. Então ele vai, além daquela que ele puxa a mais com quantidade de jogadores mais um, ele vai puxar mais 2 cartas para ter mais opções. Não é que ele possa comprar mais, mas para ter mais opções. A Muramatsuri, ela fecha um dos espaços de todas as espaços de fazenda até a próxima estalagem. Ou seja, aquelas espaços de fazenda que são únicas, elas ficam completamente fechadas para os jogadores, e aquelas que tem 2 espaços, o espaço fora da estrada fica fechado e elas se tornam então espaços únicos. O Setsubun, ele é feito imediatamente, e cada jogador, na ordem que chegou na estalagem, pode imediatamente rolar o dado da fortuna e ganhar aquele número de pontos de jornada, esses pontinhos aqui, baseado no número que sair no dado. Então, detalhe para efeitos imediatos é esse raiozinho nas cartas. O Tango, ele faz o seguinte: cada jogador que tiver com um viajante masculino imediatamente recebe um marcador de carpa, que é colocado na coleção do jogador e conta como souvenir do tipo pequenos objetos. Então ele é usado como se fosse uma carta de lembrancinha na coleção do jogador. Então aumentando seu set ou então fazendo um novo set, porque ele é tipo um pequenos objetos. O Otaue Matsuri é toda vez que um jogador até a próxima estalagem cair no espaço de campo de arroz, ele pode pegar uma moeda do banco e doar para o templo, ganhando assim um ponto por doação. Ele não pode ficar com aquela moeda. Vale salientar que isso é feito antes de você escolher entre pegar o panorama do campo de arroz ou da árvore de cerejeira. O Shishimai, ele faz imediatamente a pontuação em pontos de jornada para quem doou mais no templo. Então, quando ele sai essa carta, ele vai olhar quem está doando mais, e quem doa mais ganha 4 pontos, o segundo colocado 2 e o terceiro 1 ponto de jornada. E lembrando que empates são resolvidos da maneira normal do jogo. O Tanabata, ele imediatamente resolve as 4 conquistas que você resolve no final do jogo também. Ou seja, além do final do jogo, você vai ter esse momento para fazer a pontuação de gourmet, do tagarela, colecionador e banhista. E só que a pessoa que ganhar não vai receber a conquista nem 3 pontos, né, provenientes dessa carta de conquista. Ao invés disso, ela vai ganhar para cada vencedor 2 pontos de jornada. Os empates, quem ficar empatado em primeiro também, os dois eles recebem 2 pontos de jornada cada. O Kamiarisai, ele faz a mesma coisa daquele outro da fazenda. Ele fecha um dos espaços dos templos até a próxima estalagem. Então, templos com espaço único vira templo fechado, não tem. E templos com 2 espaços, o fora da estrada fica fechado com aquele marcador de fechado. O Ohanami, até a próxima estalagem, cada jogador que passar por espaço de panorama recebe, além do espaço do panorama de água, montanha ou campo de arroz, vai receber uma moeda. Lembrando que isso é para os espaços de panorama normais. Se você escolher árvore de cerejeira, você não vai ganhar esse benefício. O Ofune Matsuri, imediatamente cada jogador ganha a próxima sessão ou começa uma nova sessão do panorama de mar. Isso significa que se você já tiver completado, você não se beneficia desse Matsuri, e se você completou o seu panorama de mar, você vai receber aqueles 3 pontos, a conquista por ter feito o panorama de mar. Caso você e outras pessoas completem ao mesmo tempo graças a esse Matsuri, e aí todo mundo vai ganhar aquela conquista
e para representar isso, cada um vai receber esse pontinho de 3. O Toka Ebisu também faz a mesma coisa até a próxima estalagem. Ele fecha um dos espaços de loja, de lembrancinha. Então, para quem tem um espaço só, vira totalmente fechado. Para quem tem dois, o fora da estrada fica fechado, transformando aquele espaço em espaço único. O Gion Matsuri, até a próxima estalagem, o símbolo de ventinho, quem passar nos lugares de encontro, ao invés de pegar o primeiro e ficar com aquele primeiro, pode olhar o monte de encontros e escolher o que você quiser. E aí, depois que escolher, você embaralha o monte e deixa lá disponível para uma próxima pessoa, quando ela for naquele caminho, fazer a mesma coisa durante aquela ida até a próxima estalagem. O Hinamatsuri é a mesma coisa, sendo que imediatamente a mesma coisa das capas, sendo que é para as personagens femininas dos jogadores. Os jogadores que estiverem usando miniaturas personagens femininas vão ganhar a bonequinha que representa um objeto pequeno para sua coleção de lembrancinhas. O Yamanoko o jogador que for no panorama de montanha, ele pode pegar um panorama de montanha adicional antes de escolher entre ir para o panorama de montanha ou pegar uma carta de árvore de cerejeira. O negócio é o seguinte, é que se você já tiver completado a montanha, você não faz o benefício adicional do personagem, né? da carta Matsuri. Então isso aqui é até a próxima estalagem. O Otsukimi é o seguinte, o personagem que puxou e escolheu esse Matsuri, ele imediatamente pega uma carta de caligrafia, a escolha dele no que tiver no monte restante. E aí ele coloca essa carta virada para cima, a de caligrafia, nas suas outras conquistas, não na sua coleção. Então, como se ele tivesse conquistado. No final do jogo, cada jogador vai pontuar essas caligrafias como se tivessem na sua coleção. O Torinoichi é o seguinte, todos os jogadores que não tiverem amuletos naquele momento que foi puxada essa carta e a pessoa escolheu, vão ganhar um amuleto aleatório do monte, do que sobrou no monte. O Hanabi, imediatamente o jogador que escolheu essa carta Hanabi, imediatamente vai puxar duas cartas Matsuri e colocá-las em jogo. Então imediatamente aquelas duas vão estar contando para o jogo. Aí faz seus efeitos normais. O Obon, imediatamente os jogadores podem, em ordem de chegada na estalagem, podem doar de 1 a 3 moedas para o tempo e ganhar os pontos de jornada normais ao fazer isso. Mas habilidades que envolvam doar para o tempo não são aplicadas aqui. E por último, o Oshogatsu imediatamente quem escolhe isso aqui, em ordem de quem chegou na estalagem, pode escolher jogar o dado e ganhar aquele número de moedas que sair no dado. Novos viajantes também foram adicionados ao jogo, e foi nessa expansão que foram colocados aqueles viajantes baseados nos financiadores do jogo Tokaido, que aconteceu em 2014, há 3 anos atrás. Kushinada, apesar de começar com 4 moedas, ela já é uma pessoa, que se aproveita dos outros jogadores, e os jogadores no começo do jogo têm que dar uma moeda cada um para Kushinada. E durante o jogo, a qualquer momento, Kushinada pode secretamente olhar as cartas de caligrafia e de amuleto dos outros jogadores. Mutsumi, ele é um cara bruto, então independente de que posição ele estiver na estalagem quando chegar, ele pode ser o primeiro a sair da estalagem, porque ele vai dando cotovelada em todo mundo. O poder de taqueiro é toda vez que um personagem, um jogador, ou seja ele ou outro personagem, parar num espaço de encontro, ele ganha uma moeda. O Hakuren,
ele pode puxar, ao invés de fazer as ações normais no espaço de shopping, de loja, ele pode puxar aleatoriamente 4 cartas de lembrancinhas e uma lendária e comprar quantas ele quiser. Camu, o vagabundo, ele recebe 3 pontos nas estalagens intermediárias e na última, toda vez que ele não comprar uma carta de refeição. Esse especial pode ser combinado com a caligrafia Feasting. Já Mary, quando ela vai pro templo, ela ganha um ponto adicional para cada doação que ela fizer. E se ela escolher fazer a ação de pegar um amuleto, ela pode pegar um amuleto de graça. Nas estalagens intermediárias, Yashima ganha um amuleto de graça. Se não tiver mais amuletos disponíveis, ela não pode fazer mais a habilidade dela. Kitsuna, a cozinheira, ela pode comprar uma carta de refeição adicional àquela normal ao chegar nas estalagens. Nesse caso, quando ela para na estalagem intermediária, ela primeiro puxa uma carta de refeição e faz a compra, se quiser, daquela carta de refeição, ganhando aqueles pontos normais que uma carta de refeição dá. Depois ela segue as regras normais. Se ela for a primeira, vai puxar a quantidade de cartas igual ao número de jogadores mais um, ou então pegar as cartas que o pessoal já está separando normalmente. Então ela pode comprar 2 refeições se quiser. Shihaya, a banhista, ela toda vez quando para na estalagem intermediária, ela recebe uma carta de termais aleatoriamente do monte que tem lá. E a Saka, quando ele vai para o espaço da fazenda, ele ganha uma moeda adicional se escolher pegar 3 moedas, ou ele pode rejogar o dado da fortuna caso ele escolha tentar a sorte, mas ele vai ter que ficar com o segundo resultado mesmo se for ruim. No final do jogo, o Marahito ele pode dobrar uma das cartas de caligrafia de sua coleção. Então, se alguma caligrafia der 8 pontos para ele, ele pode escolher essa caligrafia para dobrar a quantidade de pontos que ele vai ganhar. Essa mocinha, nas imagens que eu fiz, eu esqueci de colocar ela porque eu troquei sem querer. Olha só a habilidade dela, cheia de coisa. Vamos entender o que é que isso faz. No final do jogo, ela marca 1 ponto para cada tipo diferente de carta em sua coleção. Os tipos diferentes de cartas são termais, casa de banho, lembrancinha, objeto lendário, encontros, caligrafia, amuleto, refeição, panorama de mar, montanha, campo de arroz e árvore de cerejeiro. Então, para cada carta diferente que ela tiver, ela vai ganhar 1 ponto. Esse cara aqui é o Ayumu. É o seguinte, gente. O poder dele é tenso. Nas estalagens, independente do custo das refeições, ele paga apenas uma moeda por qualquer refeição. Além disso, nos espaços de loja, os souvenirs, as lembrancinhas de pequenos objetos custam nada para ele. Caramba! Musubi, o furtivo, ele é o seguinte: quando ele chega na estalagem, ele pega uma moeda dos seus vizinhos. Ou seja, quando ele chega na estalagem intermediária, quem estiver em cima e embaixo dele tem que dar uma moeda para ele. Caso ele só tenha um vizinho, aí ele pega uma moeda do vizinho e a moeda do banco de reserva, da reserva de moedas. Além disso, se a pessoa que ele pegar a moeda não tiver moeda, ele também pega da reserva. Esse cara aqui, o Misaki, toda vez que alguém parar no espaço de templo, ele ganha uma moeda do banco, não da pessoa. E para Titia, a turista, acho que é alemã, quando ela vai para o espaço de loja e for comprar uma lembrancinha do tipo arte ou objeto lendário, eles custam menos 1 do que o normal, desconto de 1. Então os que custam 1 apenas vão ser de graça para ela. Então é até bom vocês verem lembrar do símbolo de pequenos objetos, porque é esse símbolo que a capa e as bonecas
são consideradas quando as pessoas pegam elas. Não há muito o que dizer sobre a expansão Matsuri. É como Crossroads, sendo que um pouquinho mais, como direi, generosa. Ela acrescenta mais coisas para os jogadores fazerem, mais decisões na verdade não decisões, um pouquinho de decisão, para os jogadores tomarem, mais seus poderes da Matsuri, das festividades, atingem todos os jogadores. Então o pessoal vai pegar duas cartas, vai escolher entre qual delas vai lhe beneficiar de forma mais prática do que outras. Então combando no sentido não que combe o poder, mas com poder que possa fazer com que você já siga o seu plano original. Então essas cartas Matsuri realmente são temáticas no sentido do que elas representam, além de ser uma festividade. Então quase todo mundo se aproveita dos efeitos que o jogador escolher. Então para cada jogador que está lá, eles vão puxar duas cartas Matsuri, escolher uma e ativar ou um efeito imediato ou até chegar na próxima estalagem, dando mais um tipo de objetivo para os jogadores para chegar até lá. Então é legal ter mais opções. De uma certa forma, assim, para quem não consegue decorar as coisas, fica mais difícil para a pessoa ter que fazer, eita, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquilo outro. Crossroads impacta mais as pessoas pelas decisões que ela traz, né? Que é num local onde só tem uma coisa para fazer, agora você tem mais de uma coisa para fazer. E com Matsuri traz recheia mais o jogo, que já tem um monte de opção, um monte de possibilidades. Então é um acréscimo aceitável no sentido de que vai trazer rejogabilidade, vai trazer mais dificuldade para as pessoas entenderem assim, rapaz, esse cara tá ganhando, esse cara tá ganhando. Mas é uma expansão muito leve, é uma expansão muito friendly, amigável. Então não vai trazer uma decisão muito forte para impactar no jogo. Contudo, no sentido do Matsuri, os novos personagens, eles trazem alguns poderes bem legais, que realmente você fica, você gosta do que vê. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um cara aqui. Pronto, esses personagens aqui novos tem exatamente uma pessoa aqui que eu acho bacana. Aqui, Mutsumi. Então ele é um cara bruto. Então não tem necessidade dele chegar primeiro para poder sair primeiro. Vai ter aquela questão de chegar primeiro para pegar coisa mais barata. Mas se você não se preocupa com isso, e tendo 7 moedas já no começo do jogo, ele pode chegar por último, aproveitar tudo e sair primeiro, não importando a ordem que ele tiver. Então tem vários personagens que ele conseguiu extrair poderes diferentes e que se destacam entre si como todos os outros personagens. Então bem legal os novos personagens que ele acrescentou. Em termos de esculturas, elas apresentam a mesma problemática das outras. Então elas também estão com a pele escurinha, que não condiz nada com a imagem que está nas cartelas de fichas. Mas aí é aquele bronzeado, né? Quando você está viajando pela estrada, não tem proteção. Mas isso não tem desculpa para as meninas que andam de guarda-chuva. Aqui tem uma que está com guarda-chuva. Os detalhes também para a tematicidade no quesito festividades do Japão, que os meninos ganham bandeirolas, as meninas ganham as bonequinhas. Também é bem legal esse detalhe. E mesmo eles querem dar uma iconografia para cada coisa, realmente é tanta coisa que você vai absorver que você realmente tem que dar uma olhada no manual das expansões para poder entender tudo, né? Você não deixar escapar nada. Então, Matsuri é uma agradável adição ao jogo Tokaido. Você vai ter mais trabalho de entender, assim, se acostumar com as opções que Crossroads dá para você. Depois que você se acostuma com Crossroads, a adição de Matsuri fica tranquila, muito beleza, e é legal ter esses novos personagens disponíveis para você. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e dê sua opinião. Se você jogou, né? Se você tem o Tokaido e tal, dê sua opinião sobre a expansão Matsuri. Ela acrescenta muita coisa ou é algo dispensável? Eu não acho, porque veio com assim, para colecionador, acho que é interessante pelos personagens. Mas fala aí pra gente e dê sua opinião.
Não esqueça da enquete e até a próxima. Não esqueça de olhar nossas redes sociais, porque toda vez eu esqueço de falar. E aí eu tenho que cortar e falar de novo e tal. Então, tchau!